Muito obrigada, doutora. É uma honra imensa estar aqui compondo esta banca de ilustres autores. Quando eu recebi o e-mail informando que nosso artigo havia sido aprovado, nós ficamos muito felizes porque nós sabemos dos critérios, né, de aprovação. Então, esse tema, assédio moral no trabalho, é um tema que eu comecei a trabalhar muito frequente, por isso que eu resolvi desenvolver esse artigo. Mas antes de falar sobre ele, eu também vou me apresentar como uma mulher que eu me considero parda, né? Porque meus avós eram negros, parte de pai, parte de mãe branco. Eu estou com um casaco branco e ao fundo está um pouco desfocado, mas tem um quadro ali com o telefone de Londres e o calendário para a gente não se perder nas tarefas diárias. Porque hoje eu me considero mais mãe, né? Que eu acabei de ter um bebê que tem apenas 2 meses de idade. Pois bem, eu vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides para facilitar a comunicação e a visualização da mensagem que nós vamos transmitir. Nós sabemos que não existe uma legislação específica quanto ao tema aqui, assédio moral. Por isso, nós buscamos aí iniciativas empresariais que tentam mitigar esses eventos, porque nós sabemos aí que, principalmente com o avanço da tecnologia, nós viemos aí de uma pandemia, o trabalho tornou-se, a gente não consegue mais distinguir a casa do trabalho, como o doutor pontuou aí na apresentação anterior. Então, a gente acaba sofrendo, né, com isso, adoecendo, e isso sem contar com as práticas abusivas que decorrem do assédio. Então, nós buscamos aí encontrar soluções que podem ser aproveitadas e aplicadas aí pelas empresas para que esse evento seja há uma repreensão, né? Porque nós não podemos trabalhar com há uma prevenção e não uma repreensão, né? Porque a gente sempre trabalha na retaguarda, aconteceu o problema e a gente vai resolver. Aqui nós buscamos agir preventivamente, porque o principal foco aqui é a saúde, o meio ambiente de trabalho. Então nós vamos ter aqui o assédio moral, nós trouxemos aqui um aspecto mais amplo para falar do conceito do assédio. E a gente pode começar pela própria palavra. O assédio vem do verbo assediar, que significa o quê? Perseguir com insistência, importunar, molestar com pretensões insistentes. Desse conceito do dicionário, nós podemos vislumbrar que o assédio não é uma prática isolada. E essa é a grande questão, que muita gente confunde uma prática isolada e o assédio em si. E o termo moral, por sua vez, vai compreender todo o aspecto filosófico ligado ao quê? Ao agir em conformidade com as normas morais e com as normas escritas e morais que regulam toda a nossa sociedade. O fato é que o assédio moral é tão antigo quanto o próprio trabalho, como a psicóloga francesa Marie France, que ela foi uma pioneira no estudo do assédio moral. Nós também trazemos um artigo, o estudo do Hans Lehmann, que desde 1982 veio trazer aspectos e trouxe esse termo mobbing para o assédio moral praticado no seio das organizações, dentro das organizações empresariais. Então, o que seria o assédio moral em si no trabalho? Seria esse conceito que é da professora Márcia Novaes, que eu gostei bastante, porque é exatamente isso, é um terror psicológico que amedronta o trabalhador, impingido de forma estratégica, né? Por quê? Porque a pessoa que pratica o assédio moral, ela tem um interesse. E o interesse dela qual que é ali? A perseguir a vítima, destruindo psicologicamente, com a finalidade de que ela venha a ser afastada do trabalho, através de exposição prolongada e vexatória a situações de humilhação praticadas por uma ou mais pessoas. A gente vai ver no contexto do assédio aqui que pode abranger várias pessoas. Então, qual que é o objetivo aqui? É humilhar, ofender, ridicularizar, inferiorizar, culpabilizar, amedrontar, punir, desestabilizar emocionalmente o trabalhador, afetando sua condição de saúde psíquica e também o seu desempenho no trabalho. O assédio moral pode se dar de várias formas,
nós resumimos aqui nas ações diretas e as ações indiretas. As ações diretas seriam a prática de assédio na sua forma mais explícita, mais escancarada, como acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, que não deixam dúvida quanto à prática. E nós temos as formas indiretas, estas de forma mais velada e implícita, que é a que mais ocorre, porque o assediador tem um perfil de assediar pessoas que são vulneráveis emocionalmente. Então ele faz isso de forma mais velada. E nós temos alguns exemplos como a propagação de boatos, o isolamento do trabalhador, recusa da comunicação, fofocas, exclusão social, como algumas formas de assédio indireta. E nós temos alguns exemplos de assédio moral, nós sabemos que temos vários exemplos. Esses exemplos especificamente é encontrado na legislação municipal, que nós mencionamos no nosso artigo, que é uma lei muito interessante, pelo menos no tocante a esse tema, que nós não temos uma lei aqui trabalhista, mas existe essa lei municipal em São Paulo, aplicável aos servidores públicos municipais, que é a Lei 13.288, de 2002, que traz lá no artigo 1º, parágrafo único, esses exemplos de assédio moral. E aqui nós vamos ter os exemplos como marcar tarefas com prazos impossíveis, seria aquele tipo de estabelecimento de metas intangíveis ou cobranças de metas excessivas, que é bem comum na categoria dos bancários, por exemplo, na categoria dos vendedores. Outro exemplo de assédio: passar alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais. Seria uma espécie de rebaixamento, mas sem o desnível salarial. A pessoa continua recebendo o mesmo salário, só que ela não faz as mesmas atividades, ela fica à mercê da empresa, com uma forma de assediá-la. Temos ainda o exemplo que a lei traz: tomar crédito de ideias dos outros, ignorar ou excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros. Seria uma forma indireta aí, no caso da exclusão social, né? Que somente contextualizando que se vai identificar que esta é uma prática de assédio. Sonegar informações de forma insistente, prejudicando o trabalho, no caso do colaborador, se não é transmitida as orientações para que ele possa desempenhar o trabalho. Criticar com insistência, espalhar rumores maliciosos, que é fofocas, esses aspectos que nós mencionamos, e subestimar esforços, né? Desvalorizar o empregado, né? Chamar burro sempre, não valorizar o que ele faz e etc. Só que, como eu disse no começo, o assédio não é uma prática isolada, não é uma simples conduta que vai configurar o assédio. Então, diante da ausência de regulamentação, a gente pega aqui, com base na jurisprudência trabalhista, o que os nossos magistrados entendem como configuração de assédio, e nós categorizamos aqui em 4 pilares, em que o primeiro diz respeito à conduta, né, à intensidade, porque a intensidade da violência psicológica, porque é necessário que seja grave, né, para que possa aí gerar um assédio. Não é qualquer comentário, por isso que muita gente fala: é difícil ganhar dano moral. De fato, porque é necessário aí demonstrar essas questões. Um segundo elemento é o prolongamento no tempo. Tem que ser uma prática reiterada, né? Não pode ser uma prática isolada. Uma prática isolada não quer dizer que não gera um dano. Vai gerar sim um dano moral, mas para fins de assédio não configuraria. Nós vamos ver à frente. E nós temos uma questão que é a finalidade. Qual que é a finalidade? A intenção do agente. Aqui nós brincamos até com a questão da intenção no direito penal. A gente fala do dolo específico. Aqui nós também temos o dolo específico no trabalhista, porque o assediador, ele age com finalidade de ocasionar dano psíquico ou moral ao empregado. E esse dano, e é preciso que se produza um dano de índole de patologia. Esse dano vai causar o quê? Culpa, vergonha, tristeza, inferioridade do funcionário. Pode até causar distúrbios digestivos, hipertensões, palpitações, aspectos da saúde. Sociais também poderá ter esses efeitos, como fazer com que a pessoa fique
muito fechada, não se abra para fazer novas amizades, construir novos relacionamentos, e até profissional, porque reduz a concentração do funcionário e faz com que ele passe a ter intolerância ao local de trabalho. Esses são os requisitos, então, do assédio moral que nós destacamos. E nós falamos também dos vários tipos de assédio moral. Nós falamos do interpessoal, do sexual, do ascendente, descendente. Mas aqui, como o tempo é escasso, nós trouxemos aqui as 3 mais recorrentes formas aí, que eu diria, de assédio moral. Nós vamos ter o primeiro assédio moral descendente, que é aquele que é praticado pelo próprio empregador ou por seus superiores hierárquicos, né? Geralmente gerente, diretor, supervisor. Então eles vão e praticam esse assédio moral, né? Do chefe para os subordinados. Nós temos também o assédio moral horizontal, que é praticado entre os próprios colegas de trabalho, os colegas de mesmo nível hierárquico, também praticam assédio moral, tá? E nós temos, por fim, mais uma hipótese, que é o organizacional, que nesse caso é o constrangimento, a humilhação, fere não somente uma vítima, mas mais pessoas, envolve a coletividade, envolve todos ali da organização. Só que nem tudo é assédio, e é nessa questão que a gente esbarra com frequência. Eu destaquei aqui alguns aspectos que são de muita dúvida e que as pessoas questionam: isso é assédio, isso é assédio. Então, uma agressão isolada, embora não perca o caráter de violência, não é suficiente para caracterizar o assédio moral. Salvo, obviamente, se for precedida de outras pequenas agressões. Aí nós vamos ter uma continuidade e aí configuraria o enquadramento do assédio moral. Outra questão é exigências profissionais. É normal termos um ambiente de trabalho, cobranças, críticas construtivas sobre o trabalho e comportamento, desde que não seja vexatório, né? Existência de conflitos. Nós vivemos em sociedade, então nem sempre nós vamos concordar uns com os outros. Vai existir conflitos e isso é natural. O que não pode acontecer é a empresa ver que os funcionários estão rivalizando entre si e ao invés de trabalharem para dissipar aquela questão,